Boa noite, docente e colegas. Espero que esteja tudo bem convosco. Então, aqui fala Sunisa Gordandaz Mussá, do Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique, da turma CAT 2A de Contabilidade. Então, o meu tema hoje será o quadro conceptual. Antes de avançar, eu vou aqui falar um bocadinho sobre o quadro conceptual. Então, o quadro conceptual foi em 1952 que surgiu a primeira referência a conceitos relacionados a este tema, quadro conceptual, na introdução do relatório do American Institute of Accountants. E, segundo Slaymaker, em 1996, o quadro conceptual é definido como uma estrutura básica subjacente à formação de ideias. E também, segundo a Tua Pereda, em 1996 também, ela define o quadro conceitual como sendo o suporte teórico de normalização contabilística que foi apoiando-se na teoria geral de contabilidade e desenvolveu os fundamentos conceituais de informações financeiras. Queria aqui dizer que o quadro conceitual tem por base no quadro conceitual do IASB, que é Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements. O quadro conceitual assegura a consistência e a lógica da formulação de normas e suas interpretações. Então, agora eu vou continuar com a apresentação e mostrando o conteúdo da minha apresentação, ou seja, do meu tema. Então, o meu tema tem como conteúdo objetivo os utilizadores das informações contabilísticas, o objetivo das demonstrações financeiras, os pressupostos, a elaboração das demonstrações financeiras, as características qualitativas das demonstrações financeiras, os elementos das DFs, o reconhecimento dos elementos dos DF e a mensuração dos elementos das DFs. Então, o quadro conceitual compreende 4 grandes categorias, que têm como primeira categoria o objetivo das demonstrações financeiras, segundo, características qualitativas das demonstrações financeiras, a definição, reconhecimento e mensuração dos elementos nas demonstrações financeiras e, por fim, o conceito de capital e manutenção do capital. Agora, vou falar dos... Sim, tenho aqui os utilizadores das informações contabilísticas e os que fazem parte dos utentes das demonstrações financeiras são os investidores, que eles focam na devolução do capital investido, os empregados, que eles focam na subsistência e na rentabilidade, os financiadores, que estão interessados na informação que lhes permite saber se os empréstimos concedidos serão pagos na data de vencimento ou não. Em seguida, temos os fornecedores, que estão interessados na informação que lhes permite avaliar os montantes a receber na data de vencimento. Temos também os clientes, que estão interessados na continuidade a longo prazo da entidade. O governo, que estes estão interessados na alocação de recursos e na atividade da entidade, regulando por meio de políticas fiscais. E também, por fim, temos o público em geral, que eles querem saber qual é a contribuição para a economia local através dos empregos da empresa, obviamente. Então, agora tenho aqui o objetivo das demonstrações. Então, o objetivo das demonstrações financeiras é o de proporcionar informações sobre a posição financeira de uma empresa. Existem pressupostos na elaboração das demonstrações financeiras e um deles é a base de acréscimo, que diz que os efeitos das transações e os outros eventos são reconhecidos quando ocorrem e não quando se verifica o seu pagamento ou recebimento, e continuidade das operações. Diz que as demonstrações financeiras são geralmente preparadas no pressuposto de que a entidade
tem operado continuamente e que continuará a operar no futuro previsível. Agora tem as características qualitativas das demonstrações financeiras, que são a compreensibilidade, a relevância, a fiabilidade, a comparabilidade. Então, a compreensibilidade diz que a sua elaboração deve ser de inteira compreensão aos seus utilizadores, ou seja, todo mundo que tiver acesso a uma demonstração financeira é capaz de entender o que lá vem escrito. De seguida, tem a relevância, que é capaz de fazer diferença nas decisões que possam ser tomadas pelos usuários. Tem também a fiabilidade, que diz que essa informação deve estar isenta de erros. Neutralidade, retrato neutro da realidade econômica da entidade. A prudência também, que é a criação de provisões. E a plenitude, que diz que não deve haver omissão de informação nas demonstrações financeiras. E por fim temos a comparabilidade, que diz que ela deve permitir a comparação entre os períodos e entre as entidades concorrentes, ou seja, quando tivermos a demonstração financeira de uma empresa, temos a capacidade de comparar a demonstração dessa empresa com ela mesma, mas no passado, e também poder comparar a demonstração financeira desta empresa com outras empresas. De seguida, tem aqui os elementos das demonstrações financeiras, que diz que são o balanço, a demonstração de resultados, a demonstração de fluxo de caixa e a demonstração de variação do capital. Aqui tem um balanço da empresa I'm Really Tired Limitada, que mostra o ativo não corrente e o ativo corrente da empresa. E continuação do balanço desta empresa, que mostra o capital próprio e os passivos correntes e não correntes. Também tem aqui a demonstração de resultados da empresa I'm Really Tired também, que mostra a venda de bens e de serviços, os resultados líquidos do período, os ganhos ou perdas imputados associadas e entre outros. Aqui podemos ver também que há este espaço onde vem 2018 e 2019 está preenchido. E então vai dar para nós compararmos as finanças destes 2 anos. E então, num dos primeiros slides eu mostrei o balanço de uma empresa e mostrei que lá tem ativos, passivos e capital próprio. Então agora eu vou aqui definir o que são ativos, passivos e capital próprio. Então, um ativo é o recurso controlado pela entidade como resultado de acontecimentos passados e da qual se espera que fluem para a entidade benefícios econômicos futuros. Tem também o passivo, que é o pagamento ou a liquidação de obrigações correspondentes a acontecimentos passados da entidade. Tem também o capital próprio, que representa todo o capital líquido da empresa, o valor que os sócios e acionistas têm na empresa em um determinado período. Também temos o rendimento e os gastos, que são parte do desempenho financeiro, que diz que o rendimento são os benefícios ou aumento de riquezas associadas à produção ou prestação de serviços a terceiros de uma entidade. Os gastos são diminuições ou perdas que provêm do decurso das atividades normais das entidades. Agora tem um reconhecimento dos elementos das demonstrações financeiras.
Então, o reconhecimento é o processo de incorporar nas demonstrações financeiras um ativo, um passivo ou um rendimento ou um gasto. Então, há aqui o reconhecimento de ativos, reconhecimento de passivos, reconhecimento de rendimentos e de gastos, como eu já tinha dito antes. Por fim, tem a mensuração dos elementos das demonstrações financeiras. Então, a mensuração é o processo de atribuição de um valor a um ativo, um passivo, um elemento do capital próprio, gasto ou rendimento. E aqui tem algumas bases de mensuração dos elementos das demonstrações financeiras. Podem ser o custo histórico, custo corrente, valor realizável e valor presente. E assim estou por fim a minha apresentação. Muito obrigada a todos.